Você já imaginou o que é estar completamente sozinho, isolado em uma ilha deserta, e mesmo assim, ser visitado por Deus? Pois foi exatamente isso que aconteceu com João. O apóstolo que não apenas seguiu Jesus, mas o amou com tanta intensidade que sua vida inteira se tornou uma mensagem de fidelidade e revelação. João não foi apenas mais um discípulo, ele foi aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Aquele que ouviu as batidas do coração do Mestre. Ele esteve presente nos momentos mais profundos, desde a transfiguração até a cruz. E foi justamente ele quem ficou aos pés do Salvador quando todos os outros fugiram. Mas a história de João não termina ali. Ela se transforma em algo muito maior, algo que ultrapassa os limites do tempo. Imagine o cenário. Uma ilha rochosa, árida, castigada pelo vento. Nenhum conforto, nenhuma companhia. Apenas o som das ondas quebrando nas pedras e o peso do silêncio. Ali, na ilha de Patmos, João estava exilado por causa de sua fé. Um homem idoso, cansado, mas com o coração ainda ardendo pela presença de Deus. Enquanto Roma tentava silenciar sua voz, o céu se abriu. E o que João recebeu naquele lugar mudou o curso da história espiritual da humanidade. A visão do Apocalipse. E aqui começa o verdadeiro mistério. Por que Deus escolheria um velho exilado, sozinho e esquecido, para revelar o fim dos tempos? A resposta é poderosa. Porque Deus não precisa de palco, holofotes ou multidões para falar. Ele precisa de corações disponíveis. João não estava em Patmos por acaso. Ele estava ali para ouvir o que ninguém mais poderia suportar. Ele viu tronos, selos, cavaleiros, trombetas, juízos e promessas. Ele viu a vitória final do Cordeiro. Enquanto o império que o prendeu se achava invencível, João via o verdadeiro rei sendo entronizado nas visões celestiais. Pense nisso. O mundo via um prisioneiro esquecido. Deus via um profeta preparado. É assim que Deus trabalha. Quando parece que estamos isolados, Ele está nos revelando algo que só o silêncio pode permitir. João poderia ter reclamado, se entregado ao desespero, mas escolheu adorar. E foi adorando em meio ao exílio que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa frase ecoa até hoje, lembrando-nos de que o mesmo Deus que começou a história é aquele que vai terminá-la. Agora imagine o que João sentiu ao ver o Cristo glorificado. Não mais o homem ferido que ele acompanhou na cruz, mas o Rei dos Reis com olhos como chama de fogo, rosto brilhando como o sol, e voz como o som de muitas águas. Ele caiu aos pés de Jesus como morto. Mas o Senhor o levantou e disse: Não temas. Essas palavras ecoaram nas cavernas de Patmos, atravessaram o tempo e continuam vivas em cada um de nós. João recebeu uma missão: escrever tudo o que viu. 7 cartas para 7 igrejas, mensagens que atravessaram séculos e continuam atuais. Ele escreveu sobre fé, arrependimento, vigilância e amor. Cada carta revela o coração de Deus, não apenas para as igrejas de seu tempo, mas para todas as gerações. E o mais impressionante é que mesmo preso, João estava mais livre do que nunca. Porque ninguém pode aprisionar quem vive para Deus. Roma podia trancar o corpo, mas jamais poderia calar o espírito. Você já percebeu como muitas vezes as maiores revelações nascem dos momentos mais difíceis? Talvez hoje você também se sinta em sua própria ilha de Patmos, sozinho, esquecido, passando por dores e provações. Mas a história de João nos mostra que é nesse lugar que Deus fala mais alto. Enquanto o mundo pensa que é o fim, Deus está escrevendo um novo começo. João teve coragem para registrar visões que até hoje nos fazem tremer. Ele viu o fim do mal, o juízo, o trono branco e, finalmente, a Nova Jerusalém, uma cidade onde não haverá mais lágrimas, dor ou morte. E é impossível não se arrepiar ao imaginar o idoso apóstolo descrevendo aquilo com lágrimas nos olhos. As coisas antigas já passaram,
E eis que faço novas todas as coisas. Essa visão era mais do que um anúncio do fim, era uma promessa de esperança. João não via destruição, via restauração. Ele via o Cordeiro vencendo o dragão, a luz triunfando sobre as trevas. E no centro de tudo, o amor de Deus reinando soberano. Pense bem. Aquele que começou o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, termina suas palavras mostrando o fim dos tempos, o novo céu e a nova terra. João começou falando sobre o princípio da vida e terminou revelando o princípio da eternidade. Isso não é coincidência. É propósito divino. João é o apóstolo que nos ensina a olhar além da dor, além do exílio, além das circunstâncias. Ele mostra que a solidão pode ser o palco onde Deus revela sua glória, que a prisão pode ser o lugar da libertação e que o fim pode ser o início de algo eterno. Talvez o que mais impressiona na vida de João não seja apenas a visão apocalíptica, mas sua fidelidade. Ele começou como um jovem impetuoso, ao lado de seu irmão Tiago, conhecido como filho do trovão. Mas o tempo com Jesus transformou seu temperamento em ternura e sua impetuosidade em amor. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em permanecer. E permaneceu até o fim. Quando todos os outros apóstolos já tinham partido, João continuava firme, escrevendo, pregando e amando. Ele viveu o bastante para ver o Evangelho se espalhar, e morreu em paz, sabendo que havia cumprido seu chamado. Nenhum outro discípulo teve o privilégio de ver tanto e viver tanto tempo na presença de Deus. A vida de João é um lembrete de que as revelações mais profundas não vêm em meio à glória, mas no meio da prova. É quando estamos sozinhos, quando tudo parece perdido, que Deus abre os céus. Assim foi com Moisés no deserto, Elias na caverna, Paulo na prisão e João em Pátimos. Todos descobriram o mesmo segredo. A solidão pode ser o santuário de Deus. E talvez hoje Ele esteja te chamando para enxergar algo além do que seus olhos veem. Pode ser que sua dor seja o solo onde uma revelação vai florescer. Talvez seu silêncio esteja sendo o espaço que Deus precisa para falar. E quando Ele fala, tudo muda. João viu o fim da história, mas também viu o início da eternidade. E no final de tudo, o que mais o impressionou não foram as trombetas, os selos ou os anjos. Foi ver o Cordeiro, aquele mesmo Jesus que ele um dia abraçou como amigo, agora glorificado, reinando para sempre. Essa é a mensagem de João. Não importa quão escura pareça a noite, o sol da justiça sempre voltará a brilhar. Não importa quão distante você se sinta, o Deus que visitou João em Pátimos também pode te visitar hoje. A pergunta é: você está disposto a ouvi-lo? Está pronto para transformar o seu exílio em encontro? Porque às vezes Deus precisa nos levar para uma ilha, longe do barulho, longe das distrações, para nos mostrar o que realmente importa. E quando isso acontece, a solidão deixa de ser castigo e se torna um altar. Então, se você está atravessando um tempo difícil, lembre-se de João. Lembre-se de que foi na adversidade que ele recebeu a visão mais gloriosa da história. O Apocalipse não é o livro do medo, é o livro da esperança. É a prova de que, no fim, Deus vence. Sempre. E se ele venceu lá em Pátimos, ele também pode vencer dentro de você. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Essa é a voz que ainda fala hoje, a voz que acalma, que revela e que transforma. Então, antes de encerrar este vídeo, te faço um convite. Permita que Deus revele algo novo na sua vida, mesmo que o cenário pareça deserto. Porque o mesmo Espírito que falou com João naquela ilha, ainda fala com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal. Aqui, a gente continua explorando as histórias que o tempo tentou esconder, mas que o Espírito Santo insiste em revelar.